Olá pessoal, Edilson Machado. Quando falamos em escravidão, vem logo à nossa mente, à nossa cabeça, homens escravos, negros, africanos sendo surrados nas canas de açúcar do litoral do Nordeste ou no sul dos Estados Unidos. Mas o que pouco nós sabemos é que na mesma época dessa escravidão africana, houve outra escravidão que é omitida nos livros de história, a escravidão branca. Eu estou falando da escravidão de europeus no Mediterrâneo por parte de navios corsários muçulmanos, que se deu, vou repetir, na mesma época da escravidão africana. Esses navios corsários muçulmanos eram providos da região do Maghreb, na Berbéria, ali Tunis, Argélia, Egito, Marrocos, Trípoli, né? Esses navios corsários muçulmanos se aproveitavam rápido, se aproximavam rápido e furtivamente à noite de navios mercantes europeus, alemães, italianos, portugueses, franceses, espanhóis, escoceses e, por que não dizer também, europeus orientais, se apossavam da tripulação e rapidamente escravizavam essa tripulação. Elas levavam para essas regiões que eu falei. Ainda hoje na Sicília há uma expressão dizendo assim, pilhado pelos turcos. Significa pego de surpresa, remetendo ainda a essa época que eu falei. Uma vez essa tripulação no Mediterrâneo era imediatamente levada para a escravidão. A escravidão africana, ela se deu no Atlântico. A escravidão branca europeia se deu no Mediterrâneo. A escravidão africana se deu por motivos de negócio. A escravidão branca se deu, além de motivo de negócio, também movido por paixões, né? Porque os muçulmanos tinham um ressentimento ainda da época das cruzadas e da época da expulsão dos mouros da Península Ibérica, notadamente do sul da Espanha em 1492. Esses escravos, a maioria deles eram levados imediatamente para as galés, como remadores dos navios muçulmanos. E aí a vida era terrível, era só negado o básico dele. Obviamente liberdade, água potável, muitos deles bebiam água salgada e morriam desidratados. Tá? Havia uma figura muito interessante na época nessas galés, que era a figura dos Volgani. Volgani é uma corruptela da língua franca, que quer dizer ditador de ritmo, né? O que significa isso? O que era ele? Ele era um homem mundido num chicote, ficava vendo os remadores brancos, europeus, escravos, né? E aquele que demonstrava preguiça era imediatamente surrado, chicoteado cruelmente. Mas por que eu estou falando nisso? Porque ele é equivalente ao feitor. Ao feitor aqui das canas de açúcar do litoral nordestino, ao feitor do sul dos Estados Unidos. Interessante, não é isso? Mas o livro de histórias também não fala. Muitos desses escravos também, eles não iam somente para as galés, eles iam servir como como escravos estatais nessas regiões faladas, nos chamados banhos públicos. Ficavam embaixo do solo, numa temperatura altíssima. Aqueles cubículos que cabiam 15 pessoas, colocavam 35, 40, dormindo se dormissem, em cima de excrementos, um em cima do outro. No outro dia, bem cedinho, acordado para as chamadas obras públicas, chafariz e tudo mais. Havia salvação terrena para esses escravos? Sim, havia. Se eles renegassem a fé cristã. Eles eram chamados de cães infiéis. Se tornassem muçulmanos, não é que eles se livrassem da escravidão, eles iam para os palácios, onde a escravidão era um pouco mais branda. Alguns renegavam, outros não. A outra salvação trágica seria para aqueles garotos de 12, 20 anos, porque esses eram usados como souvenirs sexuais para homossexuais muçulmanos, levados para suas casas, onde eram constantemente estuprados e tinham que ceder aos impulsos sexuais desses homossexuais. A outra eram as mulheres, embora a porcentagem das mulheres fossem poucas, porque a maioria dessas incursões eram nos navios, e no navio tinha poucas mulheres, mas havia aquelas incursões também nos litorais dos países europeus, notadamente na Itália. Muitas mulheres eram raptadas também. Essas mulheres eram servidas como concubinas de senhores, de pachás.
e tinham escravidão um pouco mais branda, mas só serviam para ter filhos. Não é à toa hoje que dentro da constituição genética dessas pessoas, desses países que eu falei, dessas regiões, há um pigmento branco europeu. E a outra salvação seria através do resgate. Através dessas incursões, principalmente terrestres, essas pessoas que eram escravizadas eram paupérrimas, mas mesmo assim os muçulmanos ainda cobravam resgate. Eles não tinham dinheiro, obviamente. E daí surgiu a Igreja Católica com duas ordens monásticas. Primeiro, a Ordem da Santíssima Trindade, a chamada os Trinitários, fundada mais ou menos em 1194, 1195, por São João da Mata. E a ordem era Santa Nossa Senhora das Mercês, eram os Mercedários, fundada em 1205, parece que em Barcelona, na Espanha. Essas ordens, eles acumulavam uma grande quantidade através de doações, esperavam, vinha o pedido de resgate, pagavam, e muitos escravos foram salvos desse jeito, levavam de volta para o seio das suas famílias. Mas muitos chegavam irreconhecíveis, os familiares não reconheciam mais. Tal os maltratos infligidos pelos muçulmanos, outros morriam de depressão. É impressionante, mas a história omite esses fatos, né? Eu vou dar apenas alguns dados estatísticos aqui da época. Por exemplo, em 1544, 1555, somente da costa lá de Granada foram raptadas 4.000 mulheres e crianças. Em 1594 e 1595, 1.700 franceses, alemães foram raptados. Apenas no ano de 1640, 3.000 ingleses foram raptados, transformados em escravos, né? Isso em Argel, em Tunis foram mais 1.500. Eu podia citar outros dados estatísticos, né? Mas o fato é que é curioso que aqui no Brasil, por exemplo, os historiadores, os professores de história não falam sobre o assunto. Há motivos, sim. Primeiro, motivo ideológico. Segundo, a esses professores foram sonegados esses assuntos, mas eles têm culpa, sim, porque não procuraram uma leitura independente, porque afinal a maioria dos professores brasileiros querem apenas o diploma, tá? Eles querem apenas o diploma, porque o brasileiro adora ostentar diploma. Outra coisa curiosa é que a nível mundial os historiadores não se debruçam na escravidão branca com a mesma intensidade que se debruçam sobre a escravidão negra. É omitida agora que está vindo à tona. O fato é que na Idade Clássica houve a escravidão grega, houve a escravidão egípcia, houve a escravidão romana. Isso é fato, sem dúvida. Depois houve a Idade Média, onde a tão mal falada, a Idade Anacrônica, a Idade Medieval mal falada, suprimiu simplesmente a escravidão. Foi substituído pela servidão, muito mais branda do que a escravidão. Depois veio a Idade Moderna e a escravidão veio com força total, né? Então, esse período que eu estou falando foi contemporâneo à escravidão negra e na Idade Moderna. O fato é que a escravidão sendo vermelha, asiática, ameríndia, negra, branca, é uma triste condição da nossa natureza humana. Obrigado.